Muito boa noite a todos e a todas. É um prazer a gente estar aqui novamente, nessa casa que tão bem nos acolhe. Esse exercício tão importante para as nossas vidas, que é o exercício espiritual. A gente exercita o corpo, a gente exercita a mente, mas dificilmente a gente exercita o espírito como um todo, e é esse o nosso propósito de todos os dias no Espiritismo. Hoje nós viemos falar sobre a saúde, esse binômio saúde e doença, que tanto nos deve preocupar, tanto nos preocupa e ainda mais nos deveria preocupar. Alguns de nós aqui podem estar pensando: esse tema não tem a ver comigo porque eu estou bem de saúde. Pois é, qual é o conceito de saúde? Fundamental a gente pensar o que é saúde para nós. Cientificamente, o órgão que predomina, que coordena toda a saúde mundial, a Organização Mundial de Saúde, ligada às Nações Unidas, oferece-nos um conceito muito interessante para a gente pensar. Segundo a OMS, saúde é o completo bem-estar biopsicossocial e espiritual. E eles acrescentam: e não apenas a ausência de doenças. Ainda tem alguém que se acha bem de saúde aqui? Completo bem-estar bio, psico, social e espiritual. Essa é a meta. E é muito interessante porque essa meta ela se confunde com a elevação, com a salvação, conforme a designação espiritual que se tiver. Porque parece claro para todos nós que para a gente poder se desenvolver como ser, como essência, a gente precisa ao mesmo tempo se livrar das doenças, que são o passado que vem até o presente, mas também a evolução é muito mais do que isso, muito mais do que se livrar das sombras, tem que ser se aproximar da luz, é claro. Então, a saúde não vai ser apenas a ausência de doença, mas um outro conceito, um conceito a mais do que isso, que hoje, na própria medicina ou nas ciências relacionadas à saúde no mundo ocidental, há uma dificuldade muito grande. Se você perguntar para um oncologista: doutor, o que é saúde? E não me vem apenas com ausência de doença. Não me mostre exames segundo os quais eu não tenho a doença. Eu não quero saber isso. Eu quero que o senhor me diga clinicamente o que é saúde. O que vocês acham que o médico vai dizer? É bastante difícil para os médicos materialistas entenderem o que é saúde. Já no conceito da medicina oriental, da medicina holística, e mesmo no espiritismo, que abarcou através dos livros de André Luiz as noções de chakra e do fluxo de energia harmônico através dos chakras, eles vão poder dar uma definição clínica, física, do que vem a ser saúde, como o fluxo harmônico das energias nos nossos centros de força. Então é muito interessante que a gente pense a respeito desse completo bem-estar biopsicossocial, mas especialmente do ponto de vista espiritual. E por que essa especialidade? Por que esse privilégio do ponto de vista espiritual sobre todos os outros? É que o Espiritismo, os Espíritos nos revelam no Espiritismo que as doenças físicas, elas são expressão de desarmonias espirituais trazidas do passado. Então, você vai no médico, você pode ter o alívio do corpo, você pode inclusive ter a retirada de um tumor, mas não vai ser a solução, não vai atacar a origem. Você vem numa casa de oração, e qualquer casa de oração faz algum trabalho de saúde espiritual. Chico Xavier era coroinha e testemunhava o quanto espíritos de luz atuavam dentro de uma missa. Então, se você vai até uma casa de oração,
toma um passe, faz um tratamento, por mais drástico que seja esse tratamento, novamente, só vão ser trabalhados os efeitos do seu problema. Se você sai de uma casa espírita após uma cirurgia, uma desobsessão, não interessa. Ou um simples passe, você sai mais aliviado, é claro. Mas se você sair daqui com o mesmo padrão de pensamento, mesmo padrão de comportamento, que lhe atraiu aquelas desarmonias do passado ou agora do presente, o que vai acontecer? Às vezes, em pouquíssimo tempo, a desarmonia já voltou e você ainda fala mal da casa. Acho que eu peguei um passista fraco. Vou tentar uma outra casa para ver se melhora. Mas não, gente. O maior passista de todos os tempos, o mais forte passista de todos os tempos, mais vigoroso, mais poderoso, ele falou para toda a humanidade: vinde a mim todos vós que estáis sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Então o maior passista de todos os tempos só podia ir até o alívio? Será que aqui na casa tem algum melhor que esse que eu estou falando? Bem difícil. Mas alguém pode falar, mas Jesus curou. É verdade, Jesus curou, mas sempre que ele curava, ele falava: a tua fé te salvou. Então, cabe a gente pensar, refletir sobre a saúde do ponto de vista espiritual, e é claro que não haverá nenhuma referência mais importante do que o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Efetivamente, o Evangelho fala de uma série de doenças, e Jesus enfrentou e curou uma série de doenças, 4 principais, e em cima dessas 4 nós vamos pensar essas nossas doenças espirituais. Quais são? Quais são as mais importantes? Quais são as doenças que realmente nós precisamos enfrentar, as doenças espirituais? Segundo o Evangelho, 4 doenças primordiais. Uma primeira é uma doença que hoje é chamada de mal de Hansen. Ao tempo de Jesus era chamado simplesmente de lepra. E Jesus curou diversos leprosos. Para quem não conhece, é uma doença que ataca as extremidades do corpo, com manchas escuras, e faz com que as pessoas percam, inclusive, essas extremidades, como nariz, orelha, ponta dos dedos, etc. Ataca principalmente a aparência. E aí a gente começa a buscar os significados, porque Jesus nos orientou a, sempre que buscarmos os textos sagrados, não nos atermos à letra. Não nos atemos à letra, porque o Espírito vivifica, mas a letra mata. Então, nós precisamos buscar o significado. O que Jesus nos queria dizer ao curar o mal de Hansen, a lepra? Ao curar uma doença que ataca diretamente a aparência. Vocês acham que nos nossos tempos a nossa civilização dá alguma importância para a aparência? Vocês acham que tem alguma importância nisso? É impressionante, hoje em dia as pessoas morrem de selfie, né? Chegam na beira de um precipício, no alto de um prédio e começam. As pessoas morrem em mesa de cirurgia plástica. Nada contra a cirurgia plástica faz inúmeros bens para queimados, para pessoas mesmo que tenham algum problema com uma parte. Mas vocês já perceberam, todos nós já percebemos que muitos dos adeptos da cirurgia plástica acabam ficando obcecados, porque todos nós olhando no espelho vai faltar alguma coisa, não é verdade? Para vocês não? Está tudo maravilhoso? Eu acredito que não. Então, a gente está acostumado, a gente está conformado, é assim, síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou mesmo assim, você sempre assim. Tudo bem. Agora, quando você aprende que dá para mudar, que você sempre acha alguma coisa, e vai parar quando? Quem gosta de cinema talvez tenha visto Batman, o primeiro filme dessa nova série do Batman, que o Coringa era interpretado por Jack Nicholson. E na minha avaliação, cada um tem uma interpretação, ele estava ironizando a sociedade da cirurgia plástica.
porque o personagem dele ficava com um sorriso o tempo todo. Não tem pessoas hoje em dia que, se derem uma notícia que a mãe morreu, vai ter que dar rindo. Minha mãe morreu. É impressionante isso que acontece. Jornalistas, nós mesmos sabemos, os mais antigos que tenham memória dos jornais antigamente, os jornais antigamente eram 80% texto, 20% fotos. Hoje virou. Hoje uma página de jornal tem 80% de fotos, 20% de texto ali espremidinho, quase não se tem mais. Nós estamos na idade da imagem, damos muita importância para a imagem. E como é que Jesus, como é que as religiões colocam a questão da beleza? Na filosofia, ética e estética são dois ideais humanos. Então nada contra a beleza. A beleza faz parte da vida, a beleza é maravilhosa, a beleza é um ideal a ser buscado. Mas qual beleza? Qual beleza? As religiões nos incitam, nos estimulam todas a buscar a beleza interior, a beleza espiritual. O reino dos céus está dentro de vós, a beleza da virtude. Então, para a gente combater, para a gente se opor a essa obsessão pela estética que nós temos hoje em dia, que faz mães gastarem num salão de beleza recursos que não têm para os seus filhos, e homens também, essa já é uma conquista masculina recente, né? Nós estamos preocupadíssimos também com, né? Por que essa obsessão? Como trabalhar isso? A busca da virtude, a busca do bem, a busca do melhor a cada momento. Mas onde eu vou achar o melhor a cada momento? Como saber o que é o melhor a cada momento? Isso foi uma pergunta que Kardec fez para os espíritos, e uma pergunta definitiva, uma pergunta daquelas que deveria transformar a humanidade, caso todos refletissem sobre ela. Porque a humanidade tem brigado há muito tempo, a expressão coletiva do nosso egoísmo na religião é a briga: onde está a verdade? Uma massa humana acha que a verdade está na Bíblia, Novo e Velho Testamento. Os judeus acham que está apenas na Torá. Parte dos chineses no Tao Te Ching, os muçulmanos no Alcorão. Onde está a verdade? Onde está escrita a lei de Deus? Se tivesse nos livros, Deus estaria segregando os analfabetos. Será que seria justo? Como fazer com os indígenas que jamais viram nenhum dos textos sagrados? Como fazer? Isso seria uma discriminação abominável. Onde está escrita a lei de Deus? Como o ser humano tem acesso ao que é certo e ao que é errado, ao que é virtude, ao que é beleza interior? A resposta foi: na consciência. Não há ser humano desprovido da consciência, e não há ser humano impedido de acessar a consciência, senão por si mesmo, pelas suas próprias imperfeições, etc. Então, nós temos uma doença que Jesus nos mostrou, nos evidenciou, como a doença da lepra, que ataca a estética. Não se abomina a luta pela beleza, mas se orienta a beleza interior, que a gente possa curar essa nossa obsessão pela aparência, pela obsessão pela essência, pela luta por uma essência melhor. Outra doença muito significativa que Jesus curava era a doença dos chamados paralíticos. A Bíblia sempre vai ter, o Novo Testamento sempre vai ter aqueles termos mais antigos à época das primeiras traduções. Então lá eram chamados paralíticos, até hoje se fala assim. Hoje se fala também de pessoa portadora de deficiência, tem nomes mais atuais. O que será que Jesus quis dizer com a paralisia? Será que ele queria curar apenas a paralisia do corpo? Talvez não, né? Eu gosto muito de uma história que Haroldo Dutra Dias, um eminente juiz de Minas Gerais, palestrista, autor de livros espíritas, ele conta que um viajante viajava com seu carro, com seu automóvel, parou no posto de gasolina
E entre duas bombas encontrou um cachorro. Cachorro deitado entre duas bombas e ganindo alto. Ok, ele desceu do carro, foi tomar um cafezinho dele, mas enquanto tomava o cafezinho ainda ouviu o cachorro ganindo. Ficou incomodado com aquilo, quando voltou perguntou para o frentista: escuta, moço, o que acontece? Não, é que ele está deitado em cima de um prego. Como é que é? O cachorro está deitado em cima de um prego. Aí a pergunta que todo mundo faria: mas por que ele não levanta? Ele falou assim: não, moço, é que o prego ele está doendo o suficiente para ele ganir, mas não está doendo o suficiente para ele levantar. Isso é claro que é uma fábula, nenhum cachorro faria isso. O único animal que faz isso é o... Pois é. Aí você conhece uma pessoa que chega perto de você e começa a falar mal do casamento. Isso já aconteceu? É uma das instituições mais detestadas, né? Todo mundo faz isso, ou ouve isso, ou faz isso, né? Aí a pessoa fala 5 minutos mal, se queixando 10 minutos. Se você acredita nela, você fala assim: por que não separa? Daí a pessoa fala: mas eu gosto. Como assim? Então o animal humano não só fica sentado em cima de um prego, mas gosta. Pode um negócio desse? Vocês, por exemplo, aqui nessa região, vocês aqui nessa sala, tem pessoas insatisfeitas com a política no Brasil? Vocês se sentem bem representados pelos nossos dirigentes, então, né? Pois é. Quem daqui tem feito alguma coisa, qualquer coisa, para melhorar a política no Brasil? Pode levantar a mão, por favor. Espera aí que eu estou tentando contar. Espera aí, me ajuda a contar. Eu vou repetir a pergunta. Quem, por favor, estiver fazendo qualquer coisa, mínima que seja, para melhorar a política no Brasil ou na cidade de Santos, vamos reduzir no bairro, por favor, levanta a mão. Pois é. Por que a gente não está fazendo nada? E a gente reclama bastante. Vocês estão dizendo que a gente ganhe, mas não é suficiente para levantar do prego, é isso? Pois é. Se a gente tem netos, filhos, sobrinhos que estão aprendendo a andar aquela idade de 11 meses, né? E caem no chão. Uma pessoa despreparada, um adulto despreparado, faz o que com essa criança? Oh, coitadinho, deixa eu passar pomada, deixa eu limpar, fica deitado o dia inteiro porque tropeçou e caiu tentando andar, tá bom? Né? Precisa ser muito despreparado para fazer isso, mas tem gente que é escandalosa e faz. O que o ser humano normal, o que um educador normal faz com essa criança? Fala a mesma coisa que Jesus falava para os paralíticos: levanta-te e anda. Sem drama, sem razão por que fazer alvoroço. Levanta-te e anda. Por quê? Porque qualquer ser humano sabe que para você caminhar, você precisa cair. E caiu, você precisa levantar. É claro, levanta-te e anda. Agora, quando você dramatiza as tuas quedas, você se impossibilita, você vira um paralítico. E nós estamos dramatizando os casamentos, os problemas todos, a política, como se fosse o fim. Não é o fim, não. O Brasil não é o fim, não é o pior país do mundo por ser um país que mais está investigando, julgando e punindo políticos. Ou vocês ainda acham que o Brasil é o único país que tem políticos corruptos? Se o Brasil não é o único país que tem políticos corruptos e ele está investigando, julgando e punindo, será que é tão ruim assim? Ora, você vai em duas casas, as duas igualmente sujas, muito sujas. Uma delas fazendo faxina. E vai estar organizada? Alguma casa em dia de faxina está organizada? Está bacaninha? E os seus moradores estão bem em dia de faxina? A gente fica horrível em dia de faxina. É ou não é? Cabelo, tudo torto. Precisa ser muito ignorante para olhar aquela casa em dia de faxina e falar: essa casa não tem jeito, essa casa é inabitável.
Por quê? Porque qualquer pessoa que tenha a mínima noção fala, hoje está bagunçado, mas amanhã vai estar bem. Enquanto a outra, que não está em faxina, essa não dá nem para ter esperança. O Brasil é o país do mundo que está em maior processo de faxina da sua política. E isso não dá para questionar. Alguém aponta outro país? Nenhum. Então, nós precisamos pensar a respeito dessa tendência de dramatizar os problemas. Não foi à toa que Maria de Nazaré, chamada por Chico Xavier, para dar-lhe uma palavra numa crise profunda que ele passava, trouxe 3 palavras, 3 palavrinhas que Chico achou tão importantes que mandou esculpir em cima da sua cama. Se você for lá em, acho que é Pedro Leopoldo, que tem a casa de Chico Xavier, você vai encontrar acima no leito dele as 3 palavrinhas esculpidas. E são 3 palavras desconcertantemente simples: isso também passa. E é um remédio fabuloso contra essa dramatização que a gente tem. Nós parecemos adolescentes. Adolescente briga com um amigo, chega em casa como? Nunca mais quero saber da Thalita. E aí quem for inexperiente fala, nossa, romperam para sempre. Dia seguinte, quem você vai sair, filha? A Thalita. Ué, pois é. E nós achando, colocando baldes de gasolina no incêndio. Esses somos nós. Nós dramatizamos tanto que precisamos que alguém de luz, como Maria, venha para a gente e fale assim, calma, isso também faça. E Chico mandou esculpir aquela frase, sabe por quê? Porque ele falou que servia para os momentos ruins e para os momentos bons. Porque nós nos preocupamos muito com a crítica, muito com a dor, mas não nos preocupamos com o elogio. Pois o elogio tem destroçado almas há muito tempo. Os ídolos, se nós fôssemos fazer uma lista dos ídolos que se mataram, se suicidaram, se drogaram, a lista seria pequena? Por quê? Eles foram destroçados pelo elogio. Não é fácil ser ídolo. Elis Regina falava isso. É terrível você ir para um ginásio e ser a deusa de 40 mil pessoas, voltar para casa e bater, levar, xingar. Então, nós precisamos pensar a respeito da acomodação e do comodismo. Uma terceira doença muito importante que Jesus curava era a doença que nos evangelhos, a palavra usada, era os endemoniados. Endemoniados é uma palavra que, se a gente relaciona diretamente com qual outra palavra? Endemoniado liga a demônio, né? Não pode falar em demônio. Demônio, diabo, cão, é o bicho feio lá. E quando a gente lembra de diabo, demônio, a gente vai lembrar daquelas casas de artigos religiosos, que sempre na porta tem um bichão vermelho, nessa altura assim, chifrão, com garfo, rabão atrás, e você acha que aquilo é o demônio. Ignorância nossa. Ignorância nossa. As versões mais antigas do Evangelho, elas... avisar a respeito de um carro, eu vai ter alguma dificuldade pelo falta do óculos aqui. Um Fox branco, placa FOI 0140, está parado em frente a uma garagem, precisa que seja retirada. Por favor, se a pessoa proprietária estiver aqui, que vá até lá, ok? Então, nós temos uma terceira doença espiritual da máxima importância que Jesus curou diversas pessoas, que eram chamados de endemoniados. E demônio, para nós, tem um significado moderno, mas no original grego, demônio não tem o mesmo significado. Se você for conhecer os textos de Platão sobre Sócrates, vai saber que Sócrates sempre se referia ao seu daimon. Não, meu daimon me falou, me orientou assim, o meu daimon me falou assado, porque ele falava rotineiramente com o seu daimon. Quem era o daimon de Sócrates? Era o chifrudo? Não,
era o guia espiritual dele, porque daimon em grego não quer dizer demônio, daimon em grego quer dizer espírito. Quer dizer espírito, simplesmente. E a gente todo apavorado, endemoniado é a pessoa que está sob influência de espírito. Não. Quer dizer, sob influência dos maus espíritos, mas não. Endemoniados são as pessoas que estão sob influência de espíritos em geral. Quem aqui acha que não está sob influência de espírito? Tem alguém que acha que não tem influência de espírito nenhum? Você acredita em anjo de guarda? Anjo de guarda está encarnado? Não, está desencarnado. Então anjo de guarda é espírito. Todos nós estamos permanentemente sob a influência de espíritos. É claro que Jesus curava pessoas que estavam também sob influência de espíritos egoístas, vingativos, etc, etc. Mas a doença da influência espiritual, ela ataca quem vocês acham? Será que tem alguém que até uma idade adulta, como todos que estamos aqui, nunca teve nenhuma influência de espíritos vingativos, das trevas? Vocês acham que não? Alguém aqui está imune disso? Perguntaram para Chico: Chico, você tem obsessor? Ele falou: vários. Nossa, você é um cara tão evoluído, né? Autor de tantos livros, centenas de livros. Você tem? Tenho. O que você faz? Qual é a tua simpatia? Qual é o teu objeto? Qual é o teu rito que faz afastar? Eu falo: não faço nada para afastar. A nossa má cultura religiosa é que propõe esse afastamento dos endemoniados, dos obsessores. Ele fala assim: eu os convido diariamente. Já imaginou a vida de obsessor de Chico Xavier? Ele convidava para o estudo do Evangelho, para o estudo do Livro dos Espíritos, para a psicografia, para o trabalho de caridade. Gente, ele devia ir para o sindicato reclamar, porque devia ser um inferno ser obsessor de Chico Xavier. Não é verdade? Por quê? Porque ele o tempo todo buscava a melhor sintonia. Esses espíritos que nos escolheram para influenciar, mesmo que seja para o mal, mesmo que seja para a vingança, não foi à toa, não foi por sorteio. Eles vieram por ter uma relação com a gente anterior. E nessa relação você pode não ser esse anjo, essa vítima que você imagina que seja. Às vezes, para tirar o obsessor, para tirar aquele que está prejudicando na relação, pode ter que tirar você. Entende? Às vezes não é exatamente assim. Então, nós precisamos estudar. Se você está sempre sob a influência dos maus espíritos, frequentemente são eles que nos dirigem, como os espíritos falaram para Kardec. Então, nós precisamos saber como ter perto de nós o quê? Se a gente vai ter sempre espírito, nós precisamos ter os melhores perto de nós, os bons dentro de nós, e saber nos relacionar com os maus. Como é que a gente faz isso? Como que a gente pode entender isso? Esse é um dos temas de estudo mais constantes do Espiritismo. Sabe como é que a gente faz? Estudando a lei da sintonia. Nós sabemos disso. Ah, mas não é nenhuma oração forte, nenhum passe, nenhum centro, nenhuma religião que me afasta dos maus espíritos? Não, não. O que afasta a gente dos maus espíritos são bons sentimentos, bons pensamentos, boas palavras e boas ações, né? É o velho ditado atualizado: diga-me o que pensas e o que sentes, e eu te direi com quem andas, e eu te direi quem és. Aí você vai saber: será que eu estou sob influência espiritual? Como é que tem sido a tua vida nos últimos 15, 20, nos últimos meses? Eu estou tendo um conflito no meu local de trabalho, estou com vontade de dar uma rasteira num cara que está me prejudicando. Você está cultivando esse tipo de pensamento e acha que só vai estar cercado de bons espíritos. Tem um parente com quem você tem um conflito, o cara te emprestou 2.000 e nem lembra. Eu sei que isso não acontece em família espírita, mas é só uma hipótese, né? Aí você fica cultivando aquele sentimento e você acha que com base nesse sentimento, com base nessa sintonia, você vai atrair o quê? Ora, pode tomar bastante passe e tome mesmo. Venha para as casas espíritas, que elas estão prontas para fazer o serviço espiritual. Mas tenha certeza que se a sua sintonia da porta para fora permanecer a mesma, logo
os sintomas vão ressurgir com toda a força. E a quarta doença que a gente escolhe aqui, e que Jesus curava em grande quantidade, talvez a doença que mais Jesus tenha curado pessoas, segundo os relatos evangélicos, era a cegueira. Cegueira. Mas, de novo, será que a cegueira que Jesus queria curar é apenas a cegueira física? Será que era a cegueira dos olhos? Ele mesmo respondeu baseado nos profetas, falando a nosso respeito. Ele falou assim: eles terão olhos, mas não verão. Terão ouvidos, mas não ouvirão. Isso quer dizer o quê? Que não era a cegueira dos olhos, era uma cegueira dos olhos também, que ele também curava, mas era uma outra cegueira. Que cegueira é essa? Vamos lá, nós temos vivências a respeito de cegueira. Nós já descobrimos que nós somos paralíticos, que nós somos, de alguma forma, envolvidos com a estética, com a obsessão pela estética que está reinando na nossa sociedade. E agora vamos descobrir também que somos cegos, né? Por quê? Você já deve ter tido um amigo, uma amiga que entrou em barca furada em relacionamento afetivo, nunca teve? A pessoa se aproxima de alguém, de um treco, de um breguete qualquer que não vai dar futuro para ninguém, que é uma pessoa de péssima sintonia, de péssimos costumes, e aí todo mundo chega para ela e fala assim: sai dessa, você entrou numa furada, em que pau tu foi amarrar teu burro, olha bem onde é que você foi entrar. E aí a pessoa fala: não, é uma ótima pessoa, essa pessoa é que vai me fazer feliz. Você fica até emocionado com isso. Dois torcedores em um mesmo jogo, um time torcendo contra o outro, eles divergem em tudo, só concordam em uma coisa: o juiz roubou contra o meu time. Eles assistiram o mesmo jogo e têm certeza que o juiz está roubando contra o seu time. Por que é? Porque a paixão, esse envolvimento emocional de baixas emoções que a gente faz, ele distorce, ele prejudica a nossa visão espiritual. Nós trazemos de outras vidas e dessa vida mesmo uma série de preconceitos, de culpas, de medos, de mágoas, e esses sentimentos todos, eles funcionam como se nós tivéssemos um nariz de Pinóquio de meio metro, e cada um desses sentimentos fosse um óculos de grau e com cor, e fosse colocado aqui. Então você tem uma mágoa, se relacionou com o sexo oposto, teve uma experiência infeliz e acha que homem é tudo igual, só muda de endereço. Aí você põe aqui. Aí você, por algum motivo, você acha que nordestino não presta. Nós tivemos aqui em Santos um prefeito nordestino e tinha pichações no Gonzaga: fora nordestinos. A gente pensa que é só lá fora, mas a ignorância é democrática. Aí você acha que negro, quando não faz na entrada, faz na saída, e você vai juntando todos esses preconceitos, tudo: mulher é assim, gay é assado, e vai juntando, e os medos, e as mágoas, e tudo óculos coloridos, cores diferentes, graus diferentes. O que você acha que você vê de realidade após tantos óculos? Nada. Você não está enxergando nada, você não enxerga um palmo na frente dos olhos. Isso é o quê? Cegueira. Nós estamos cegos, nós temos estado cegos, e cegos de cegueira espiritual. A gente acha que vê, o pior cego é aquele que acha que vê. Somos nós. A gente acha que enxerga, mas a gente não enxerga, gente. A gente não enxerga. E por não enxergar, a gente vai fechando portas, porque cada ser humano é um universo de ensinamentos, é um livro de sabedoria para todos nós. Cada ser humano que a vida colocou perto de você é um portal de luz que serve para você desvendar um novo universo. Aí você tem preconceito com um, você fecha uma parte. É como se estivesse aqui nessa sala, tua casa mental é essa sala. Tem preconceito com um tipo de pessoa, você fecha a porta para todas as pessoas negras, para todas as pessoas nordestinas, para todas as pessoas do sexo oposto. E quando você vai ver, o que aconteceu? Você está preso. Preso aonde? Em você mesmo. Preso por quem? Por você mesmo. E assim você vai se fechando. O teu filho
revela para você uma opção sexual diferente da que você idealizou e o teu mundo cai, o teu mundo acaba. Uma grande oportunidade de você ter uma relação salvadora, limpadora de várias vidas, se perde por causa do seu preconceito, ou porque a sua filha vai casar com uma pessoa de pele escura. E tudo isso você está jogando fora por causa do teu orgulho. Que tristeza, quanto a gente perde por causa dessa doença. É uma doença pequena? Essas doenças todas são pequenas? A acomodação é uma doença chave para todos nós, porque sem vontade de sair, como é que você ajuda alguém sem vontade de sair? Não há como ajudar alguém que não quer sair. A acomodação é importante, a cegueira é importante, todas essas doenças, essa obsessão pela estética, todas elas são centrais nas nossas vidas. Jesus curou, mas curou as pessoas de boa vontade. E a gente encerra o nosso raciocínio pensando um quinto tipo de doença mais rara que Jesus também curou. Jesus ficou, particularmente, ele deu um terremoto no judaísmo quando ele curou Lázaro. Porque a interpretação que se teve da cura de Lázaro, assim como da cura de uma menina que já estava no caixão e ele mandou levantar, mas Lázaro foi mais importante porque ele era uma pessoa amplamente conhecida em Jerusalém e já tinha toda uma mobilização muito importante em torno da figura de Jesus. Quando ele curou Lázaro, ele deu um terremoto dentro do judaísmo. E para nós, esse terremoto vem através do diálogo de Nicodemos. Ninguém vai ao reino dos céus se não nascer de novo. Mas é preciso nascer de novo da matéria e nascer de novo do espírito. Portanto, quem achar que apenas reencarnando melhora, está equivocado. Há muitos espíritos que estão se matando há 20 vidas sucessivas. Ou seja, reencarna e não melhora, reencarna e não melhora, reencarna e não melhora. Você precisa sim renascer na carne, mas precisa fazer da carne, fazer das oportunidades um renascimento do espírito. Há pessoas que saem de um relacionamento ruim, afetivo, e engatam um pior. Saem de um emprego ruim e vão para outro pior. Por quê? Porque acham que o seu problema está lá fora. Nós mesmos, como Brasil, a questão de não sei quantos anos, acho que 20 anos atrás, com a saída de Fernando Collor de Mello, muitos de nós falaram assim: agora o Brasil está bom, agora limpou. Muita gente pensou isso. E muita gente ainda pensa agora: saiu a Dilma, o Brasil está bom. Agora vai sair, pode sair ou não, o presidente, e vai melhorar por causa disso? Alguém acredita nisso? A vida não melhora trocando de marido, a vida não melhora trocando de presidente, a vida não melhora trocando de emprego, nem trocando de cidade, nem trocando de religião. A vida melhora quando a gente se dispõe para o renascimento espiritual. Quando a gente fala para nossa esposa, fala para o nosso país, para a nossa cidade: vamos zerar toda essa mágoa, todo esse medo, todo esse preconceito e nascer de novo, começar novamente. Vamos fazer isso? Vamos investir de novo a nossa esperança, a nossa vida, a partir de hoje? Não nos deixar fechar nessa doença coletiva, nessa escuridão que a gente tem se deixado dominar até agora? Essa é uma decisão urgente para ser tomada, porque a paz na terra é aos homens de boa vontade. A ajuda é para aqueles que se ajudarem. A luz, o reino dos céus, é para quem buscar o reino dos céus. Em todo momento do Evangelho, as curas e as esperanças estão condicionadas ao nosso ato primeiro. Sejamos capazes de refazer a esperança, de zerar as nossas mágoas para investir novamente na melhoria, a começar pela nossa saúde espiritual. Muito boa noite, gente. Paizinho, teus filhinhos hoje se reuniram aqui, final de tarde, todos bem sujinhos do que passaram durante o dia. Voltamos completamente imundos daquilo que vivemos durante o dia, mas viemos
para uma casa de limpeza, Pai. Viemos até onde jorra a luz que nos possibilita a nossa transformação, a nossa sintonia, a nossa melhoria. Pai, as criancinhas estão todas reunidas, ainda bem sujinhas, mas agora plenas de esperança na Tua limpeza, na limpeza que o Senhor sempre nos ofereceu a cada final de tarde, a cada flor que se abre, a cada passarinho que canta, a cada dia que nasce, a cada chuva que desce sobre nós. Pai, a partir de hoje nós queremos e podemos nos limpar a cada oportunidade que Tu nos ofereces, dia após dia. Para isso, sairemos hoje capazes de distinguir as oportunidades de limpeza e de cura que frequentemente, que a cada momento nos são ofertadas pelos nossos anjos de guarda, pelos nossos orientadores, por Jesus, por Ti. Pai, muito grato pelas Tuas muitas oportunidades e que nós saibamos aproveitá-las todas, fazendo de nós, das nossas famílias, da nossa cidade, do nosso país e do nosso mundo, um mundo de regeneração já. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, e assim seja, graças a Deus.